Olá pessoal, tudo bem? Professor Arlen Freire aqui com vocês. Estou aqui mais uma vez para a gente comentar sobre mais uma daquelas decisões que a gente fica tentando entender como que os tribunais chegaram até ela. Hoje nós estamos aqui para falar da decisão proferida pelo STJ no dia 12 de março de 2024. Essa decisão foi proferida em um agravo em recurso especial de número 2389-611 de Minas Gerais. Caso você queira pesquisar, vou deixar aqui também o número na legenda desse vídeo, porque trata-se de uma decisão que tem causado muita repercussão, tanto no meio jurídico como na sociedade de uma forma geral. O título dessa matéria, a chamada que já foi colocada na postagem, já demonstra para você a importância e a complexidade do tema que nós estamos falando. Homem com mais de 20 anos mantém relação sexual com uma criança de 12 anos, engravida essa criança e o STJ absolveu essa pessoa. Por que isso aconteceu? É lógico que o nosso propósito aqui não é trazer uma reportagem jornalística para formar a opinião de vocês. Não é esse o meu papel. Como advogado criminalista, professor de direito penal e de processo penal, o meu papel aqui é trazer uma luz sobre os aspectos jurídicos dessa decisão. É lógico que se nós pegarmos essa decisão e nos propusermos a debruçar sobre ela para discutir, nós podemos discutir sobre um viés filosófico, psicológico, social, direito de família, direito criminal, direito constitucional. É possível conduzir essa decisão para qualquer uma dessas áreas. Inclusive, se nós tivéssemos que discutir dentro do direito constitucional a composição das nossas cortes. E uma pergunta que inevitavelmente muitos me fizeram. Essa turma tem 5 ministros, uma mulher e 4 homens. Se a maioria fosse mulher, o resultado seria diferente? Essa é uma proposta de discussão, cabível em outro momento. Aqui, o nosso propósito é trazer uma reflexão sobre as questões ligadas ao direito penal e ao processo penal. Afinal de contas, o artigo 217-A do Código de Processo Penal estabelece que manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor do que 14 anos é estupro de vulnerável. Perceba, não há exceção. Manter contato sexual, seja ato libidinoso, seja conjunção carnal, com pessoa menor do que 14 anos, é estupro de vulnerável. Não importa se é homem ou mulher, não importa, e o STJ já tinha decidido isso muitas vezes, não importa se essa criança de 12, 13 anos já tinha ou não experiência sexual, e muito menos se mantinha uma união estável, um relacionamento duradouro com o autor dos fatos. Qualquer que seja a situação em proteção à dignidade sexual da criança, é estupro de vulnerável. Isso até dia 12 de março de 2024. Afinal de contas, na última terça-feira, a 5ª turma do STJ proferiu uma decisão nesse agravo em recurso especial a que me referi anteriormente, absolvendo por 3-2 o réu de um crime de estupro de vulnerável. Vamos tentar entender onde isso tudo começa, como isso foi conduzido, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Nós estamos falando de uma relação de um rapaz de 20 anos, pouco mais de 20 anos, com uma criança de 12 anos. Dessa relação, dessa proximidade, nasce relações sexuais entre eles. Dessas relações sexuais surge uma gravidez. Esse rapaz, então, constitui família com essa moça. Na visão da defesa, na visão de alguns dos ministros, ele constituiu uma família. Passou a viver junto com ela, numa relação de união estável. Raciocinem. Um rapaz de 20 anos, uma moça, uma criança de 12 anos, constituíram, entre aspas, faço questão de destacar, uma família. Porque a meu sentir, na minha opinião, já antecipo em dizer, isso não é uma família. Concordo com a ministra Daniela Teixeira, isso não é uma família. Mas foi considerado no processo em algum momento que ali era uma família.
Devidamente denunciado pelo Ministério Público na cidade de Araguari, aqui no estado de Minas Gerais, essa pessoa foi condenada. A defesa recorreu para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e lá o Tribunal de Justiça absolveu esse rapaz, sob o fundamento de que ele teria agido em erro de proibição. Aqui, um parênteses para que possamos levar essa discussão para o âmbito do direito penal. Como assim erro de proibição? Uma coisa é erro de tipo. Vamos imaginar que ele tivesse mantido uma relação sexual com essa criança, achando que ela tinha 14 anos. Em razão das circunstâncias, de alguma outra informação, ele entendeu que ela tinha 14 anos, ou 15, quando na verdade ela tinha 13. A isso se dá o nome de erro de tipo. É outra situação. Aqui nós estamos falando de erro de proibição, quando ele pratica uma conduta achando que está certa, achando que essa conduta não é proibida pela lei. Nesse caso, a defesa argumentou no processo que quando ele aproximou da menina e manteve com ela uma união estável, ele entendeu que podia manter com ela relações sexuais. Só seria crime se eles não estivessem juntos. Se estivessem juntos, seria uma união estável que se equipara a casamento e, portanto, ele teria direito de manter com ela relações sexuais. Esse é o argumento da defesa de que ele teria agido em erro de proibição. Sobre essa questão, se configura, se não configura, eu teria que conhecer os autos para saber se nesses autos tinha prova que me permitisse sustentar essa tese ou não. Sobre isso não tenho como falar, porque eu não conheço os autos. Eu conheço o julgamento, tive acesso ao acórdão, à decisão, tive acesso ao julgamento porque assisti ao vivo esse julgamento, mas eu não conheço os autos, não posso falar se ali tinha elementos para sustentar a tese de erro de proibição ou não. Fato é, o TJ de Minas absolveu o réu. O Ministério Público, então, interpõe um recurso especial para o STJ. E o relator, o ministro Reinaldo, da 5ª Turma, não admite esse recurso especial em razão da súmula 7, a tão conhecida súmula 7 do STJ, que todos nós que militamos na área criminal sabemos. O que essa súmula estabelece? O STJ não pode reapreciar provas do processo. As provas são produzidas em primeira instância e analisadas pelo juiz. Alguém recorre para o Tribunal de Justiça reaprecia, revalora essas provas. Mas o STJ não tem como fazer isso. Nós temos no país um duplo grau de jurisdição. Não tem 3 graus, 4 graus. O STJ só vai atuar naqueles processos em que uma lei federal foi violada. Ou o STF vai atuar naqueles casos em que tem uma norma constitucional violada. Nesse caso, a discussão era de fatos, era de prova, era saber se ali tinha uma família, se não tinha, se o fato de ser família afasta a vulnerabilidade da criança ou não, ou seja, era ou não era estupro de vulnerável. O ministro Reinaldo entendeu que ele não poderia conhecer do recurso em razão da súmula 7 do STJ. Após proferir seu voto, a defesa, ou melhor, perdão, o Ministério Público interpôs um outro recurso chamado agravo em recurso especial. Isso faz com que o recurso seja julgado agora por uma coletividade de ministros, nesse caso 5. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, ao apreciar, entendeu que ela deveria superar a súmula 7, ela deveria afastar a súmula 7 nesse momento e reapreciar, sim, a prova do processo. E ela usou para fundamentar isso uma teoria desenvolvida por um jurista alemão chamado Robert Alexy. Esse Robert Alexy teria nos ensinado que quando 2 princípios constitucionais estão em confronto, um deve ser relativizado para que o outro prevaleça. A forma de fazer com que um se relativize e qual que vai prevalecer, se esse ou aquele, é justamente o que esse jurista alemão defende na sua teoria. A ministra, então, Daniela Teixeira, da 5ª Turma do STJ, invoca esse princípio para dizer: a súmula 7 impede que a gente reaprecie prova, mas a situação aqui é muito grave. Nós temos uma criança de 12 anos que gerou um filho e agora
tem uma pessoa acusada do estupro dela. É uma situação muito grave. Nós vamos afastar essa súmula e vamos sim apreciar a matéria. E ao apreciar a matéria, essa ministra então entende que ali há um caso de estupro de vulnerável. Ela não reconhece que ali tenha se constituído família. Ela não reconhece que naquele momento ali deve se privilegiar a família em detrimento da dignidade sexual da vítima. Afinal de contas, se nós pararmos para analisar o retrospecto das leis, do Código Penal, dos crimes contra a dignidade sexual, já houve época nesse país em que absurdamente, se o réu casasse com a vítima do estupro, extinguia-se a punibilidade dele, porque era preciso zelar primeiro pela família. Percebam que sob essa ótica não importa a dignidade da mulher, não importa a dignidade sexual da criança, da moça. O que importa é manter a aparência de uma família para a sociedade. Esse tempo passou. Isso acabou. As leis mudaram. Esse absurdo não existe mais. A pessoa que pratica relação sexual com uma criança de 12 anos, engravida essa criança, segundo a ministra Daniela Teixeira, não há que se romantizar a situação. Isso é estupro. Não há o que falar. Como ela enfrentou o mérito, a palavra volta, a pedido do ministro Reinaldo, volta para ele, e ele, que não tinha conhecido do recurso, agora tem que enfrentar o mérito, e ao enfrentar, abre uma divergência com ela. Ele entende que, nesse caso, ao usar a mesma teoria que a ministra Daniela Teixeira usou, do confronto entre princípios, do jurista alemão Robert Alexy, o ministro Reinaldo usou essa mesma teoria para confrontar a dignidade sexual daquela criança de 12 anos com o Estatuto da Menoridade que foi trazido em 2019 pelo nosso legislador. Nós temos em vigência uma lei no país hoje que determina que seja tratada com absoluta prioridade a proteção da criança de 0 a 6 anos. E sob esse aspecto, o ministro Reinaldo entende que nesse momento, pensando naquele filho que foi gerado, naquele bebê que teria que crescer numa casa sem o pai, porque estaria preso, uma mãe de 12 anos que não saberia se trabalha ou se cuida do filho, ele preferiu relativizar a dignidade sexual daquela criança em prol daquele bebê, em prol do Estatuto da Menoridade. Percebam, bastante polêmica essa situação, porque se pensarmos, parece fazer sentido essa reflexão do ministro Reinaldo. No entanto, ela abre um precedente extremamente perigoso. Sobre isso, cenas do próximo capítulo, nós teremos que analisar muita coisa ainda. A proposta aqui é esclarecer para vocês o que aconteceu nesse julgamento. A ministra Daniela Teixeira entendeu que nós tínhamos ali um caso de estupro, o ministro Reinaldo entendeu que não era, porque tinha uma família constituída e era preciso pensar naquela criança. A ministra Daniela foi acompanhada por mais um ministro e o ministro Reinaldo foi acompanhado por 2 outros. De modo que, ao final, nós tivemos uma votação por 3 votos a 2, ou seja, prevaleceu a absolvição daquele rapaz. Situação polêmica? Muito. Querem assistir o julgamento, ver os argumentos de cada ministro? Eu vou deixar o link aqui, abaixo desse vídeo, para que você possa assistir o julgamento completo. É muito interessante, principalmente se você for da área do direito, que você assista. Se você for advogado criminalista, que você consiga refletir sobre o trabalho da defesa nesse processo. Isso nós não podemos discutir, foi um excelente trabalho. A combatividade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ao recorrer da absolvição no TJ também reflete um trabalho com zelo, um belíssimo trabalho. O voto dos ministros vale a pena assistir, para que vocês entendam a riqueza de argumentos jurídicos que nortearam o posicionamento de cada um deles. Nós não podemos pensar que, independente se a pessoa votou contra ou a favor ao que pensamos, que esse ministro é um irresponsável. Trata-se de ministros extremamente sérios, renomados, de uma corte muito respeitada nesse país,
que é o STJ. Então a nossa proposta é trazer o tema ao debate, é trazer a discussão para que você consiga refletir as suas próprias conclusões. Tem alguma dúvida? Tem algum ponto que você gostaria que esclarecesse melhor? Basta você comentar aqui no nosso vídeo. Terei o maior prazer em gravar tantos quantos forem necessários os vídeos para que você entenda essa situação e qualquer outra do ramo de direito. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí.